Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matemática básica, a operação de adição, só que neste caso adição de frações. Quando nós adicionamos frações, aí tem algumas questões, algumas regrinhas básicas que são importantes seguir. A ideia de soma de frações é mais fácil de ser explicada, o porquê de algumas regras, com alguns exemplos bem simples de grupos de objetos. Por exemplo, se eu estiver somando um grupo de objetos, estrelas, por exemplo, eu pego um grupo de 3 estrelinhas aqui, 1, 2, 3 estrelinhas, e vou somar com outro grupo de 2 estrelinhas. Então, se eu pego 3 estrelinhas mais 2 estrelinhas, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Ou seja, eu consigo somar esses objetos porque eles são objetos que têm o mesmo nome. O nome aí é importante. Se nós pegarmos, por exemplo, grupos de objetos com nomes diferentes, por exemplo, eu pego um grupo aqui que tem 1, 2, 3 maçãs e vou somar esse grupo de objetos com esse aqui que tem 2 bananas. Vou somar um grupo de objetos que tem 3 maçãs com um grupo de objetos que tem 2 bananas. Qual que é o resultado disso? Se eu somo 3 estrelas com 2 estrelas, eu consigo obter 5 estrelas. Mas se eu somo 3 maçãs com 2 bananas, eu obtenho o quê? Eu preciso de um outro nome. Eu vou ter 5 frutas, Então eu obtenho aqui um novo grupo. Um grupo que vai ter aqui 1, 2, 3 maçãs, 1, 2 bananas. Então esse grupo aqui é um grupo que passa a ter 5 objetos e são 5 frutas, Então eu tenho que dar um outro nome aqui. E esse nome, ele é possível porque esse nome é comum. A maçã é uma fruta, a banana também é uma fruta. Ele é um nome que torna aqueles grupos passíveis de serem somados. Então eu tenho 3 frutas, que são 3 maçãs, mais 2 frutas, que são 2 bananas. Consigo somar 3 frutas com 2 frutas e obter um grupo com 5 frutas. Essa questão é importante nas frações, porque se eu tenho frações, por exemplo, imagina uma fração aqui, olha, 2 terços, e vou somar essa fração com essa aqui, que é 1 terço. Então, se eu tenho 2 terços mais 1 terço, lembra, o número de cima, ele é o numerador, Ele é o numerador, ele vai indicar aqui as partes que eu estou tomando de um todo. E o número de baixo é o denominador. Ele vai indicar em quantas partes aquele todo foi dividido. Então aqui eu tenho um todo, Imagina, por exemplo, uma banana que foi dividida em 3 partes. E eu peguei 2 partes dessas 3. Então essa fração aí, para essa bananinha aqui, se eu pegar essa banana aqui, imagina aqui uma banana. Essa banana foi dividida em 3 partes, Foi dividida em 3 partes, então o meu denominador indica que a minha banana foi dividida em 3 partes. E o meu numerador indica que eu vou pegar 2 partes, vou deixar a outra parte lá de fora. Vou pegar 2 terços desta banana. Só que além do denominador indicar isto em termos matemáticos, ele também é muito importante, porque ele define o que? Ele define o nome da fração, ele denomina aquela fração. Então eu tenho aqui 2 terços mais 1 terço, são frações com o mesmo nome. É como se eu estivesse somando estrelinhas com estrelinhas, eu obtenho um grupo de estrelinhas. Então se eu pegar aqui 2 terços mais 1 terço, eu vou ter 2 mais 1
2 mais 1, 3. 3 o quê? 3 terços. Que na verdade é 1 inteiro, né? Se nós pegarmos a nossa banana aqui, se nós adicionarmos aqui a 2 terços da banana, mais 1 terço que falta, nós obtemos a nossa banana inteira, né? 1 inteiro. O problema é o seguinte, o problema é quando as frações não têm o mesmo nome, quando as frações têm nomes diferentes. Por exemplo, imagine aqui uma fração. Imagine uma fração aqui, 3 oitavos. Eu vou somar essa fração com uma outra fração que é 1 sexto. Perceba que são nomes diferentes. É como se eu estivesse somando aqui, olha, como se eu estivesse somando 3 maçãs com bananas, maçãs com bananas. Eu preciso de uma coisa que seja comum, tá? Então, meu denominador aqui é 8, meu denominador é 6, e eu vou precisar de um nome comum para essas frações. E o nome comum é o que nós chamamos de denominador. Denominador comum. Um nome comum, como por exemplo, maçã e banana. Qual que é o nome comum a esses dois grupos? Frutas. Então eu pego 3 maçãs mais 2 bananas, obtenho 5 frutas. Então eu preciso de um denominador comum para essas frações. Aí eu vou usar uma propriedade importante. Se nós pegarmos aqui, olha, uma fração do tipo A dividido por B, e se nós multiplicarmos tanto o numerador por uma constante C, como o denominador pela mesma constante C, ou seja, se nós pegarmos A vezes C dividido por B vezes C, isso não deixa de ser a mesma fração. São o que nós chamamos de frações equivalentes, né? São frações que diferem apenas por um multiplicador ali que está multiplicando o numerador e o denominador. Então nós podemos usar isso aqui para transformar frações. Por exemplo, se eu pegar aqui o 3, né? Ó, imagina aqui, ó, 3 oitavos. E vou procurar no número C para transformar essa fração em outra. Ou seja, vou pegar aqui, olha, vou multiplicar aqui em cima por 6 e aqui embaixo por 6 também. Isso não deixa de ser 3 oitavos. Só que aí eu tenho o quê? 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, 48. Então eu tenho uma fração aqui que é o 18 por 48. Essa fração aqui é equivalente a essa. Então essa soma pode ser escrita como uma fração equivalente a 3 oitavos, que é o 18 dividido por 48. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 8, 48. E o 1 sexto? 1 sexto pode ser assim, olha. Imagina aqui, ó, 1 sobre 6. Então, eu vou procurar um número, né? Vou procurar um número que, multiplicando tanto em cima como embaixo, vai alterar essa fração numa fração equivalente. Vou multiplicar em cima por 8 e embaixo por 8 também. Por quê? Porque 1 vezes 8 é 8 e 6 vezes 8 é 48. Então, 8 sobre 48 é a mesma coisa que 1 sobre 6. É 1 sobre 6 multiplicado por 8. 1 vezes 8, 8. 6 vezes 8, 48. Então, essa fração 8 sobre 48, ou 8 48avos, é equivalente a 1 sexto. Então, eu posso fazer essa soma aqui, olha. Mais, né? Mais 8 sobre 48. Certo? Então, essa fração é equivalente a 3 oitavos. Então, 3 oitavos é 18 sobre 48. O resultado final é o mesmo. Esta fração é equivalente a 1 sexto. Então, 1 sexto é equivalente a 8 sobre 48. Só que aí elas têm o mesmo nome. Essa que é a questão. Elas passam a ter o mesmo nome. 18 48avos mais 8 sobre 48avos é a mesma coisa que 18 mais 8, 26 sobre 48, ou 26 48avos. Aí nós temos uma fração que é a soma de 3 oitavos mais 1 sexto. Observe que nós temos simplificações ali que podem ser feitas, né? Os números são números pares, então eu posso dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. Se eu dividir por 2 o 26 dividido por 2 é 13.
48 dividido por 2 é 24. Bem, não poderia ter dado 24 direto? Poderia. Aí nós procuramos uma outra questão. Para resolver essa questão de uma maneira, nós já vimos o motivo, né? Nós já vimos que o motivo aqui é o nome da fração, né? 3/8 e 1/6 têm denominadores diferentes. Então eu procurei um denominador comum. Um denominador comum é fácil de ser obtido multiplicando esse aqui por 6, esse aqui por 8, né? Que aí 8 vezes 6, 48, 6 vezes 8, 48. Dá para fazer isso. Porém, nós procuramos o menor denominador comum, para não precisar fazer uma simplificação depois, né? Como é que eu acho o menor denominador comum? Nós vamos achar o menor denominador comum entre 8 e 6 por decomposição. Decompor um número em fatores primos, né? Lembra? Se eu pegar aqui o 8 e o 6 e calcular, fizer a decomposição desse número em fatores primos, eu vou estar achando o menor múltiplo comum desses dois números. Então você começa a dividir isso aqui pelos fatores primos. Primeiro número primo é o 2, né? Então divide por 2, ó. 2, 8 dividido por 2 é 4, 6 dividido por 2 é 3. Ainda dá para dividir por 2. 2, 4 dividido por 2 é 2. O 3 repete, 3 não dá para dividir por 2. Ainda dá para dividir por 2 ainda. 2, 2 dividido por 2 é 1. 3 não dá para dividir por 2. 3 é o próximo fator primo, né? Aí nós dividimos agora por 3. Aqui a continha já acabou. 3 dividido por 3, 1. Então dividimos aí em fatores primos. E multiplicamos esses fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então esse é o nosso denominador comum. Então agora eu tenho que transformar essas frações aqui, por exemplo, pegar o 3/8 e transformar essa fração em uma fração que tenha como denominador o 24. Perceba que 8 vezes 3 é 24, né? 8 vezes 3 é 24. Como eu tenho que multiplicar embaixo e em cima, eu vou multiplicar em cima também por 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 sobre 24. Beleza, mas e se o número for mais complicado e não tiver como fazer? Ó, tem um jeito fácil de fazer, olha. Quer ver? Vamos pegar 1/6. Ó. 1 dividido por 6. Que é igual a alguma coisa sobre 24. Perceba que é esse vezes esse igual a esse. Mas se você fizer ao contrário, esse dividido por esse, vai dar esse. Lembra? 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 8 é 3. E esse 3 tem que multiplicar aqui em cima. É de onde vem a regra do mínimo múltiplo comum. Esse dividido por esse vezes esse. 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 1, 4. Então essas são as frações equivalentes. Então nós podemos fazer a seguinte continha agora. Pegar aqui o 3/8, ó. 3/8 mais 1/6. Lembra, o menor denominador comum é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 6 é 24, então coloca o 24 aqui. E faz essa continha aqui, para achar a fração equivalente. Este dividido por esse, que vai dar o número que aparece aqui, vezes esse. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 3, 9. Essa é a nossa primeira fração, 9 sobre 24. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 1, 4. Então, mais 4. Essa é a nossa segunda fração, 4 sobre 24, que é o equivalente a 1/6. Então, 3/8 mais 1/6 é igual a 9 mais 4, 13, dividido por 24. 13 sobre 24, que é o resultado aqui da nossa soma. Então, esse é um exemplo de soma de frações. Espero que tenha entendido a explicação, tenha gostado, né? A questão da semântica aí. Se gostou, curta o canal, compartilhe e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.